Olá, boa tarde pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso webinar que a gente está fazendo hoje à tarde para falar um pouquinho de crédito para desbancarizados. A ideia hoje nossa vai ser falar um pouquinho dos mitos, das verdades e todas as oportunidades que esse mercado traz para a gente aí. Para falar um pouquinho disso aqui do nosso ambiente da Serasa, a gente convidou aqui dois colegas de trabalho lá da empresa, tanto o Felipe Araújo, que é o nosso gerente sênior lá de Analytics, que vai trazer toda uma visão de todas as oportunidades que a gente pode ter com produtos e soluções para esse mercado novo que surge aí, cada vez mais o brasileiro interessado em oferecer crédito para o público desbancarizado. Mas antes de a gente entrar nessa ideia das oportunidades, o Luiz Rabi, nosso economista-chefe, vai trazer para a gente boas oportunidades aí, um pouco da visão e do panorama de como está o nosso mercado, o tamanho desta oportunidade e mais, falando um pouquinho mais de detalhes dos indicadores que a gente tem de mercado. E eu, Alex Franco, me apresentando para vocês, vou trazer também um pouco do panorama do que a gente vem fazendo e tudo aquilo que a gente pretende fazer aí no curto, médio e longo prazo para apoiar aí o mercado brasileiro nessa transformação que tem por vir aí pela frente. Bom, passar a bola aqui para o Rabi. Bom, então, boa tarde a todos. Agradeço aí a presença de quem está nos acompanhando pela web, desse assunto tão relevante, ainda mais no momento que o mercado de crédito brasileiro está passando por uma enorme transformação. Ou seja, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que estão mudando a cara do mercado de crédito e o jeito de se conceder e analisar crédito no Brasil. Nós temos aí o cadastro positivo, já é uma realidade, vindo a todo vapor. Temos a questão do chamado Open Banking, temos as fintechs, ou seja, o mercado que realmente está se reinventando. Poderia dizer que, de fato, o mercado de crédito brasileiro está realmente entrando no século XXI. Então, e no dia de hoje, ou seja, o nosso assunto aqui é justamente falar de um público, que muitas vezes acaba sendo esquecido, por esse mercado, muitas vezes por falta de informação ou até mesmo por deficiências da própria estrutura de mercado e a sua dificuldade natural ou até mesmo dificuldades que possam ser superadas em atender a esse público, que são chamados bancarizados e não apenas os desbancarizados, mas não apenas os desbancarizados, mas também todo aquele grupo que nós chamamos de thin-file, ou seja, pessoas que não têm praticamente nenhuma ou pouquíssima informação a seu respeito e por isso acabam ficando de fora do mercado de crédito. Então, para a gente começar a falar um pouco desses mitos e verdades, falando exatamente dos desbancarizados, o que seriam os desbancarizados, qual que é o tamanho desse público no Brasil? Se nós olharmos aí as estatísticas ou as pesquisas que estão disponíveis e que já foram feitas recentemente sobre a questão da desbancarização no Brasil, os números são aparentemente conflitantes. Nós temos aí, por exemplo, uma pesquisa feita já há algum tempo por um instituto de pesquisa realizada em 2013 e que mostrava que a desbancarização atingia 40% da população adulta do país. É um número que parece ser relativamente alto, nós estamos falando de quase metade da população brasileira estaria desbancarizada. Tudo bem, o estudo foi feito lá em 2013, talvez em 2013, talvez naquela época de fato fosse essa a realidade, mas o fato é que de lá para cá as coisas andaram, ou seja, a situação econômica do Brasil hoje é totalmente diferente, Então, assim, pelo menos é um ponto de partida, mas parece ser um número superestimado. No outro lado, por outro lado, indo para o outro extremo, se nós olharmos, por exemplo, no site do Banco Central, o Banco Central tem uma estatística, não é dele, é do Fundo Garantidor de Crédito, mas ele deixa disponibilizado no seu site, e mostra que os adultos que hoje existem no Brasil, 87 deles teriam algum tipo de relacionamento bancário, ou seja, nós teríamos uma desbancarização aí de apenas 13%. Aí parece que o número é pequeno demais, Mas o fato é que a estatística do Fundo Garantidor de Crédito, ele leva em conta as contas que estão abertas hoje em dia, mas tem muita gente que abriu conta no passado, nem se lembra mais. Às vezes é uma conta salário que ficou lá adormecida ou esquecida em alguma instituição, porque o sujeito trabalhou numa firma que o banco X lá processava a folha de pagamento. Mas, e não mede o relacionamento efetivo entre as pessoas
e as instituições financeiras. Então, 40% nos parece ser um número muito elevado de desbancarização, da mesma forma como 17% nos parece ser um número extremamente baixo, né? Mas existe uma outra pesquisa, eu acho que essa é a mais fidedigna, pelo menos ela é uma pesquisa feita pelo Banco Mundial, ou seja, uma instituição aí que dispensa aí apresentações. Ela foi feita em quase 150 países, né, feita recentemente. Ela foi publicada no ano passado, então os dados são relativamente recentes. E mostram não só a desbancarização, mas uma série de outras características nesses quase 150 países e feita de uma forma metodologicamente inquestionável, né? E essa pesquisa, ela mostra o seguinte, né, que de fato a desbancarização no Brasil gira em torno de 30% da população adulta. Esse parece ser um número mais razoável, né? Se nós pegarmos aí, o Brasil hoje tem quase 160 milhões de adultos, 30% nós estamos falando aí de praticamente 48 milhões de brasileiros que de fato estariam fora do sistema bancário ou do sistema financeiro por falta de relacionamento. Ou seja, pessoas que não utilizam no seu dia a dia produtos e serviços bancários ou produtos e serviços financeiros, né? Essa parece ser a estatística mais próxima da realidade, ou seja, nós estamos falando aí de praticamente 48 milhões de brasileiros, isso seria o tamanho da desbancarização no Brasil, né? Se nós olharmos, né, essa pesquisa é uma pesquisa internacional, né? Ela foi feita, como eu falei, em praticamente 150 países, né? E a média mundial também, coincidentemente, é 30%. Então a gente poderia pensar, pô, então o Brasil não está tão ruim na foto, né? Se a nossa desbancarização é 30% e a média mundial é 30%, a situação parece que está mais ou menos aí naquilo que é o mundo hoje, né? Mas aí tem um problema, né? O velho problema da média, né? Se nós olharmos com cuidado essa pesquisa, nós temos dois grandes grupos de países. Países que são altamente bancarizados, onde a bancarização ultrapassa aí seus 85%. Países como Estados Unidos, Europa Ocidental, até alguns países aí do Sudeste Asiático, né? A bancarização, de fato, ela ultrapassa aí 80%, 85% brincando, né? Ou seja, são países altamente bancarizados. E nós temos no outro extremo os países que são pouquíssimo bancarizados, né? Como, por exemplo, os países da África, alguns países da América Latina, até mesmo alguns países ali da Europa, né? A parte menos desenvolvida da Europa e tal, que tem bancarizações ali abaixo de 40%, 30%. Né? A média dá os 70%, mas é uma média que engana, né? Porque nós não temos um conjunto de países que tem uma bancarização próxima dos 70%. Ou você está muito ruim ou você está muito mal, né? E para o Brasil, né, você tem alguns poucos países que tem uma bancarização próxima do Brasil, né? Chile, Hungria e África do Sul. O resto está num desses dois extremos. Ou são pouquíssimo bancarizados ou são altamente bancarizados. Então, para o Brasil chegar no grupo dos bancarizados, vamos assim dizer, ou do altamente bancarizados, o nosso salto aí tem que ser de uns 10%, 15%. É muita coisa. Então, esses 48 milhões de pessoas, seja em termos relativos, né, que são 30% da população, seja em termos absolutos, é de fato um problema, né? Porque na comparação internacional nós estamos bem distantes do grupo dos altamente bancarizados, que forma justamente esses dois polos, né? Os pouco bancarizados e os altamente bancarizados, né? E quando a gente está falando em 48 milhões de pessoas, nós estamos falando da população do estado de São Paulo, né? São Paulo aí tem 45, 46 milhões de pessoas, é uma população do estado inteira, né, que não tem esse relacionamento bancário ou com o sistema financeiro, né, por vários problemas. Aí nós vamos estar aqui discutindo alguns deles, né. Ou também, 48 milhões é mais ou menos a população da Espanha, né, se a gente quer ir para um país internacional, um país aí de fora, praticamente a população da Espanha. Então, de fato, é um contingente enorme de pessoas que estão nessa situação aí da desbancarização. E o interessante é que não é só apenas a desbancarização. Essa pesquisa do Banco Mundial, ela levantou uma série de informações importantes, né, que vão dando algumas pistas de atuações e mostrando algumas deficiências, né, de mercado que existem hoje e que poderiam ser solucionadas, né, para realmente diminuir esse gap que nós temos em relação aí aos países mais bancarizados. Por exemplo, a desbancarização é maior nas mulheres do que nos homens, né?
Isso por uma razão óbvia, né? As mulheres elas entraram mais tarde no mercado de trabalho, né? Então elas têm uma desbancarização um pouco maior do que a dos homens, né? Mas não é só isso, veja a questão dos cartões de crédito, né? Essa pesquisa do Banco Mundial mostrou que apenas 27%, ou seja, apenas 1 em cada 4 brasileiros possui cartão de crédito, né? Então é uma baixa penetração, não apenas da existência de conta correntes, mas também de um importante instrumento que hoje é duplo, ele é tanto meio de pagamento quanto instrumento de crédito, né? Que é justamente a existência do cartão de crédito, né? E olha só que interessante, essa mesma pesquisa mostrou que 42% das pessoas consideram que o melhor lugar para pegar empréstimo é junto a amigos e parentes, né? Ou seja, é bater na porta do cunhado e ver se o cunhado tem algum dinheiro ali para salvar o mês, né? Então, de fato, isso mostra ainda um elevado grau aí de um pensamento informal, ou seja, os brasileiros ainda, quando pensam em crédito, costumam ainda pensar em mercados informais de crédito na hora que realmente precisam aí de algum socorro financeiro, né? E outro dado interessante, né, que essa mesma pesquisa mostrou, é que os motivos da desbancarização, como eu falei, né, eu estava comentando, não é só problemas intrínsecos às próprias pessoas. Nós temos aí problemas que são falhas de mercado, né? Por exemplo, 25% das pessoas que disseram que não tem conta em banco, disseram que não tem conta em banco porque não acham que os bancos ou as instituições financeiras não são confiáveis, né? E nós sabemos que o Brasil hoje tem um dos sistemas financeiros mais sólidos do mundo, né? Quem acompanhou aí os anos 80, com o Proer, né, vários bancos estaduais que foram privatizados, os bancos privados que estavam com problemas foram absorvidos dentro do sistema. Então hoje o sistema bancário brasileiro é altamente sólido, né? Como é que 25% das pessoas acreditam que o sistema financeiro ou os bancos não são confiáveis, né? E tem gente que acha que também não possui dinheiro suficiente para manter conta em banco, né? Ou seja, também é algo que quase 58%, quase 60% da população, né? Uma população que tem um salário médio aí de R$ 2.000, R$ 2.500, né? Hoje quem está no mercado formal recebe seu salário através de contas bancárias, né? Também é um número que realmente causa bastante preocupação, mostra que as pessoas realmente, por alguns motivos, né, procuram não deixar dinheiro no banco ou procuram fazer suas transações financeiras fora, né, seus pagamentos fora do sistema financeiro, né? E apenas 40% das pessoas tomaram algum empréstimo no ano anterior. Essa pesquisa de 2017, então em 2017 apenas 40% das pessoas tomaram empréstimo. Então revela que realmente há muita coisa para se fazer, né, em termos de não só de mentalidade, ou seja, de trabalhar, digamos, a percepção dos brasileiros em relação àquilo que o sistema bancário, o sistema de crédito pode oferecer, né? Mas também o sistema ele tem que, de alguma forma, dar um salto de qualidade, melhorar os seus produtos e serviços de forma a atender a esse contingente de 48 milhões de brasileiros que hoje estão fora do sistema bancário e do sistema financeiro. Eu acho que é isso, essa parte inicial. Eu passo a palavra aí para os meus colegas. Obrigado, Rabi. Dando continuidade, só antes de a gente continuar aqui na segunda parte da nossa apresentação, só queria lembrar a todos que está aberto aí o fórum para vocês postarem perguntas para a gente, trazer as principais perguntas que vocês quiserem mandar. No final, a gente vai responder uma parte dessas perguntas, aquelas que não for possível responder durante o evento ainda de hoje, a gente vai responder posteriormente através de mensagem para cada um dos participantes, tá bom? Bom, dando continuidade, acho que o Rabi trouxe uma baita visão aí pra gente de como que está o mercado, trazendo um pouco de como o mercado brasileiro funciona e como o mercado brasileiro hoje, por um lado, demonstra essa desbancarização como algo que vem de sua história, da forma como a população enxerga, mas por outro lado a gente está vendo um movimento no mercado brasileiro hoje muito forte dos bancos digitais, dos bancos tradicionais tentando reinventar um pouco a forma como ele apresenta as suas soluções, a solução de uma forma mais simples para o cliente. A questão de preço dessas soluções também é um tema muito importante que está cada vez mais sendo discutido. Mas eu acho que quando a gente pensa em desbancarização e começa a querer mapear um pouco as oportunidades que essa desbancarização pode trazer para o futuro da economia nacional, eu acho que a gente tem que lembrar alguns dos grandes desafios, né? O primeiro ponto é que, olhando para o score de crédito, que é a informação que mais suporta as instituições financeiras a tomarem a sua decisão, até hoje elas foram baseadas muito no dado ou de quem
tinha tomado um crédito e ficou negativo, teve algum atraso, mas muito em cima de uma informação que falava do histórico negativo do uso de crédito. E aí isso acabava gerando uma questão que era o que a gente chama de fin-file, que é o cliente que ou tem um baixíssimo histórico de crédito ou ele tem nenhum histórico de crédito. E aí essa informação, quando a gente fala dessa falta de dado, ela leva os bancos a não conseguirem nem ao menos avaliar essa pessoa para poder ofertar um crédito para ela. É claro que quando a gente pensa agora com o futuro, que a gente tem aí pela frente, com todo, até como o Rabi falou, vem o Open Banking, vem o cadastro positivo, é claro que por um lado ele vai permitir ter acesso a informações desse público, porque a gente está dizendo que o cadastro positivo ele não trata simplesmente da informação de conta bancária, mas ele começa a trazer informações do uso de gás, de luz, do uso de água, uso com empresas de telecomunicação, e toda essa informação positiva dessa pessoa vai auxiliar as empresas de birô poderem ter acesso a uma informação para poder classificar essa pessoa e poder dar uma nota que vai ajudar as instituições financeiras a darem esse crédito. Mas, por outro lado, tem um desafio enorme, né? Porque imagina que se a gente tinha um volume de dados até então para poder trabalhar e poder definir essa pontuação, o volume de informações que chega adicional de todo o mercado é muita informação, é muito dado que define a necessidade de muita infraestrutura para você poder carregar os dados, estudar os dados. A competência analítica começa a ser cada vez mais importante. Não é à toa que se diz que a função de analytics avançado, as funções de data scientist, são profissões do futuro, que eu já diria que são profissões do presente, porque as empresas deveriam estar preocupadas em analisar esses dados para poder classificar melhor a população e ofertar melhor o crédito. Só que aí isso acaba esbarrando numa questão que, na maioria hoje dos processos, tirando as grandes instituições, a gente tem processos manuais de crédito. E aí, assim, a questão fica, como que você vai conseguir ofertar crédito tendo acesso a toda essa enxurrada de informação que vem, se ao mesmo tempo você está trabalhando com processos manuais que não vão conseguir analisar na velocidade necessária todas essas informações? E aí, entrando um pouco mais no cadastro positivo, eu acho que todo mundo que estiver olhando para a questão do acesso ao crédito e as instituições digitais, as instituições financeiras que estiverem olhando para esse mercado, ela deveria ter dentro do seu radar um desafio no seu dia a dia, já está olhando isso hoje, que assim, como eu tenho acesso o mais rápido possível a esse dado positivo do mercado? A população brasileira hoje, pelo novo decreto que saiu, ela já está dentro do cadastro positivo, estamos no momento agora de captura dessas bases, vai passar por um processo de todo o mercado ter a informação de que o dado dele está sendo compartilhado para que ele possa entrar nesse mundo de novas oportunidades. Mas a hora que esse dado chegar, eu acho que o mercado tem que olhar para ele e pensar assim, quem vai ter acesso mais rápido a esse dado para poder acessar esse público que hoje teria uma oportunidade de ter crédito, mas que não está tendo acesso ao crédito. Mas aí a agilidade dessa adaptação acaba sendo mais uma questão chave, porque o dado ele vai vir e esse dado vai sendo incorporado cada vez mais informação, cada vez mais conteúdo para que você seja um pouco mais assertivo na sua decisão de crédito. E aí o time que tiver mais agilidade para poder montar os produtos adequados para esse mercado, atender a necessidade, veio até uma pergunta, já que eu já vou antecipar aqui, que é uma pergunta que fala, será que o produto que vai ser ofertado para o desbancarizado é o mesmo produto que vai ser ofertado para o cliente que hoje já tem acesso ao crédito? Provavelmente, muitos dos produtos vão ser muito semelhantes, mas vai necessitar algumas adaptações. Afinal, a jornada de vida desse consumidor que até hoje não teve acesso ao crédito é diferente. Provavelmente a necessidade dele para o que ele precisa de crédito é diferente. A gente pegando até o exemplo do Rabi, a gente tem que falar o seguinte, como que a gente, como mercado, vai atrair a atenção de um público que hoje encontra no seu familiar a melhor oferta de crédito para que ele realmente confie nesse mercado financeiro para buscar o crédito através desse mercado financeiro. Então, a agilidade de adaptação, o foco no cliente, o entender esse mercado para poder realmente atender a necessidade desse cliente vai ser fundamental. E aí um ponto que é ainda importante tanto quanto todos esses outros dois que eu falei é a parte de ter um analytics avançado. A gente vai ter que desenvolver no mercado uma capacidade analítica, como aconteceu em outros mercados no mundo, uma capacidade de realmente tomar vantagem dessa informação adicional e ter modelos estatísticos, modelos matemáticos que permitam realmente segmentar o público que tem a capacidade de acessar esse crédito. E eu acho que a importância da parte de análise avançada, como o Alex falou,
ela se torna em dois eixos, né? Uma na parte de agilidade, porque você precisa ser ágil o suficiente para acompanhar o mercado, e numa outra parte, o volume de dados que se torna disponível é muito grande. Então, e além de tudo, pegando o gancho da pergunta, de produtos diferentes, talvez os produtos, como o Alex falou, sejam semelhantes, só que a jornada de dados dentro do produto, ela é totalmente diferente. Então, quando você está construindo um produto que você identifica que é um desbancarizado, o tipo de informação que você associa para classificar aquela pessoa é totalmente diferente, né? E faz com que as informações sejam cada vez mais robustas. Perfeito, perfeito. E aí eu acho que um último ponto aqui que é importante a gente lembrar é que junto com toda a regulamentação do cadastro positivo, a gente também está tendo a regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados para o mercado brasileiro. Por que é importante os dois temas? Porque você começa a ter muito mais informação disponível no mercado, mas ao mesmo tempo você tem que garantir que o dado dessa pessoa seja protegido para que seja utilizado apenas para os fins que deva ser utilizado. E aí temas que a Lei Geral de Proteção de Dados traz muito forte é a questão da transparência do para que está sendo usado esse dado. Vão ter finalidades específicas nessa lei para a qual esse dado pode ser utilizado. Não se pode fazer uma coleta abusiva dessa informação. O cliente tem que ter o direito de entender que o dado é dele e ele vai poder oferecer para que fins ele quer, em que mercados ele quer que seja dado esse acesso a essa informação no mercado. O armazenamento é um tema que a gente tem visto vários casos aí no mundo de informações que algumas empresas usam da forma menos adequada ou não tem uma segurança de informação adequada. E aí você acaba tendo um vazamento de informações e o cliente tem que entender que é importante que dentro das empresas que vão estar manipulando esse dado tenha todo o grau de segurança importante e a integridade e confidencialidade dessa informação são fatores que são chave. Então assim, quando eu penso no mercado e falando um pouco, eu sei que eu estou vendo aqui que a gente tem um público bastante, ou de pessoas que trabalham na área de crédito, ou de público que está interessado com o tema para pensar como que isso tem a ver com a minha vida, acho que um ponto importante que o mercado vai cada vez mais reforçar é quem está administrando esta minha informação. Quem que está apoiando a minha empresa a ofertar o crédito é uma empresa que ela garante a segurança dessa informação, que ela tem uma proteção que está sendo dada esse dado para que não corra risco nem o meu negócio e do ponto de vista do cliente ele pensando, essa minha informação não está sendo utilizada para dados, para fins que não deveria ser utilizado ou na verdade está sendo mal armazenada a ponto de alguém poder não garantir que não vai ter vazamento dessa informação. Então acho que esses são temas que vão estar cada vez mais corriqueiros dentro da vida do brasileiro. É um tema que já é super comum, por exemplo, em mercados como a Inglaterra, que por um acaso é um mercado que a gente como empresa, sendo a Serasa Experian, a gente já traz toda essa experiência da Experian lá de fora, que já vem trabalhando no mercado que tem essa lei, e a gente como uma empresa que é uma subsidiária de uma empresa que está lá, a gente hoje já segue vários dos padrões de segurança e estamos fazendo os últimos ajustes para estarmos 100% aderente à Lei Geral de Proteção de Dados que vai ser definida aqui no mercado brasileiro. Então, ou seja, a gente entende que aqui tem um ponto que é claro, tem todo um desafio para fazer isso acontecer, mas também de oportunidade, porque a gente sabe que hoje no mercado também muitas empresas estão concedendo crédito com base em informações que não necessariamente são as informações que estão garantindo todas as seguranças que vão ser obrigatórias através da LGPD. E aí, falando um pouco dessa experiência que a gente também está tentando trazer para o mercado como oportunidade, tem alguns dados aqui, agora falando um pouquinho mais do mundo, que são mercados em que a Experian já vem atuando em alguns desses mercados no mundo, e que a gente vê que no momento que o dado positivo chegou, como ele realmente traz oportunidade para o mercado. Como o Rabi disse, né, se a gente conseguisse pegar metade dos desbancarizados e incluir na economia, para virar um dos países com mais bancarização, ao tamanho da oportunidade, seja para o consumidor ou seja para as empresas financeiras que a gente teria no mercado. E a gente vai ver aqui que isso não é uma viagem. Na verdade, se a gente olhar, por exemplo, os Estados Unidos, antes do cadastro positivo, 40% da população tinha acesso a financiamento, sendo que depois que o cadastro positivo entrou, isso dobrou. Ou seja, o cadastro positivo é algo que hoje, quando você vê uma pessoa chegando nos Estados Unidos, ela fala, não compra nada à vista enquanto você não tiver um histórico de crédito, parcele, porque você começa a criar o seu histórico de crédito e mostrar que você é um bom pagador. Isso é fundamental porque isso vai definir tanto o seu acesso a crédito, como também vai definir o preço que vai ser cobrado por esse crédito para você. E aí essa é uma variável que aqui no Brasil acho que vai ficar cada vez mais importante, porque o cadastro positivo pode sim ajudar
as empresas a terem modelos de crédito que permita fazer um melhor assessment, uma melhor avaliação de risco e definir um preço mais ajustado ao tamanho de risco de cada consumidor. Quando a gente pensa no mercado, por exemplo, no México, o México tinha, o público de baixa renda praticamente não tinha acesso a crédito, que é um mercado semelhante ao brasileiro, não em tamanho, mas em características. Quando a gente vê o cadastro positivo chegando, você teve muito mais inclusão de crédito, principalmente nesse público, que a gente aposta bastante que vai ter muita oportunidade. Quando a gente fala da China, por exemplo, que aí falando de um país com tamanho maior que o nosso, mas um país ali que está na ordem de desenvolvimento aí semelhante, a gente pode dizer que antes, e é algo que o Brasil também vive hoje, toda vez que você ia pedir um crédito, tinha muitas garantias sendo necessárias. Por quê? Porque a empresa que está emprestando esse crédito, ela não tem nenhuma outra informação sobre você. Então, pedia vários documentos, várias garantias, tem que dar várias informações para realmente conceder o crédito. A tendência, quando você tem o cadastro positivo, é que claramente você possa dar o crédito de forma mais simplificada. Porque todo o seu histórico de crédito, ele garante uma informação que mostra que você é sim um bom pagador, e isso avaliza, de certa forma, aquela empresa a ofertar o crédito para você. Tem um indicador aqui de algumas pesquisas que indicam que a gente passaria de uma relação crédito-PIB de 50% para 67%. Isso já seria um avanço absurdo, mas assim, existem várias discussões no mercado também dessa oportunidade de poder ser ainda maior, dependendo da forma como ela for trabalhada no mercado brasileiro. E eu, pessoalmente, vendo todo o movimento das fintechs, das empresas que estão olhando para esse mercado, tenho conversado bastante com empresas que estão mirando esse público hoje, que tem menos informações de crédito e que estão querendo ofertar crédito. Acho que o mercado brasileiro tem de tudo para poder realmente ver muitas oportunidades aí nesse grupo. E quanto mais informação que se tem para conseguir atribuir, é muito mais fácil, né? Simplificado. Sim. Até as garantias, como o Alex comentou, se você ter tudo em um lugar, por exemplo, a parte do birô que a Serasa já tem, a parte do cadastro positivo vindo, e quando a gente faz o gancho aqui para desbancarizado, nós estamos falando que o cadastro positivo vai possibilitar informações hoje que não estão só dentro dos bancos, em que elas, de um varejo, de uma telecom, e isso tudo vai ficar dentro de um único lugar, onde você consegue acompanhar o histórico e definir, classificar muito mais fácil. Então, quem está concedendo crédito, concede com muito mais segurança, e quem está buscando crédito consegue gerenciar essa parte, né, fazendo seus pagamentos e tudo mais. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que chegou que fala o seguinte, né? Será necessário que o cliente autorize o acesso ao cadastro positivo? Na verdade, segundo a nova regulamentação, o dado positivo será disponibilizado para os birôs de crédito, para que esses possam trabalhar essas informações e oferecer para as financeiras, oferecer através de produtos para suportar o mercado a ter um acesso melhor sobre esse dado de crédito. Terá sim um processo em que toda a população será comunicada sobre essa informação que está sendo cedida, e o pessoal terá uma opção de poder fazer a saída, ou seja, o opt-out, para que não ofereça essa informação. Agora, quando a gente pensa que essa informação, quando a gente olha para outros mercados, só veio para ser um dado positivo, que para quem já tem crédito, ele está melhorando a classificação do seu perfil de risco de crédito, e que pode vir ajudar no teu cadastro positivo na ótica de ter uma melhor precificação, um acesso a um limite mais adequado àquilo que você tem de capacidade de pagamento e tudo mais. E para quem não tem acesso a crédito, isso só vai ajudar a montar um histórico de crédito para você. Então, ou seja, não teria a recomendação do porquê sair. É claro que é uma opção de cada pessoa, mas a gente entende que esse é um processo de maturação do mercado brasileiro e que estar dentro do cadastro positivo só trará benefícios para a população. A gente pode falar isso até com um pouco de experiência aí no que aconteceu nos últimos anos. A regulamentação que tinha anteriormente, ela exigia que a pessoa tivesse um opt-in, ou seja, que a pessoa desse o ok para ela poder ter o acesso, para que as empresas pudessem ter acesso aos dados positivos dela. E com base nisso, a Serasa Experian há alguns anos vem trabalhando junto com várias empresas do mercado para capturar esse opt-in. Por que isso foi importante? Porque com esses 12 milhões de autorizações que foram capturadas nos últimos anos, o time nosso de Analytics, e vai ser apresentado um pouquinho mais em detalhe para vocês, já conseguiu nos últimos anos habilitar alguns produtos para esta população,
entendendo que a gente poderia dar mais informações mais detalhadas para as financeiras, para os bancos, para todo mundo que queria ofertar crédito no mercado brasileiro e desenvolver alguns produtos que ajudavam bastante esse mercado a poder ter um assessment melhor. E a gente tem visto claramente que algumas empresas têm conseguido aprovar muito mais crédito com muito menos risco e dando o limite correto para cada uma dessas pessoas. A gente vai entrar um pouco mais de detalhes nesses produtos agora para vocês, mas eu posso contar para vocês de cara que além dos produtos que a gente vem trabalhando aí nos últimos anos, tem uma plataforma que a gente é super recente, a gente trouxe para o Brasil aí no começo desse ano. É um produto que a gente está colocando no mercado para as financeiras, já tem uma galera tentando pilotar, fazendo POC dessa solução. Por quê? Porque estão vendo que o Ascend Technology Platform, que na verdade é um data lake de informação, ele vai permitir dar acesso muito mais rápido a todas essas informações e endereçar o acesso imediato ao cadastro positivo. O que é um pouquinho disso que a gente está contando? Imagine uma plataforma que a gente está montando em que ao invés de você ter que pegar toda a sua base de dados como financeira e enviar para a Serasa para que a Serasa enriqueça os seus dados para você fazer algum estudo de crédito, o que a gente vem trabalhando já com algumas empresas desde o começo do ano é que a gente dá o acesso integral e completo a todos os dados da Serasa, tanto negativos, positivos, e quando chegar todo dado positivo a gente vai dar isso de forma imediata. A gente ainda possibilita que a empresa possa combinar esses dados com todos os dados que a empresa tiver dentro de casa, assim como qualquer outra base que ela quiser comprar no mercado, claro, desde que esteja dentro da regra de LGPD, sendo responsabilidade da empresa de que ela atesta que ela está colocando informações adequadas ali dentro. Isso sem você precisar investir em infraestrutura, que seria um caminhão de dinheiro para poder ter acesso a todo esse dado. A gente oferece todo esse ambiente para vocês e lá dentro você vai ter um Big Data que ele é seguro, está garantido pela LGPD, ele é escalável, ele permite que você faça implantação de modelos estatísticos e usando linguagens super modernas de Python, de R, num ambiente que não é... Ele é uma tecnologia e uma técnica de open source, mas dentro de um ambiente seguro que garante que você não vai estar expondo nada do que você está fazendo. Você vai poder fazer dashboard customizado, vai estar podendo fazer um monte de coisa e dentro de uma plataforma de decisão integrada. Tudo isso permitindo que você possa tomar decisões muito mais rápidas. Para quê? Recebendo o dado do cadastro positivo no momento que ele chegar para o mercado brasileiro, você vai poder acessar esse público e oferecer o crédito de uma forma super rápida. Sobre a ótica do consumidor, quando o consumidor olhar que tem uma empresa que está tendo um acesso muito mais assertivo, uma empresa que está podendo oferecer o crédito que é mais adequado para o tamanho dela, pode ter certeza que essa empresa está tendo um acesso muito mais rápido ao cadastro positivo. Então, isso vai dar muito norte para o mercado de quem realmente está alinhado com aquilo que o governo está endereçando, que é, a gente quer dar o cadastro positivo, mas para quê? Para incluir mais brasileiros na economia e poder colocar o preço adequado para a população. Agora, não é só isso, tem mais um monte de produtos aí que a gente já vem trabalhando nos últimos anos e que a gente vai apresentar um pouquinho para vocês. O que a gente veio fazendo com esse pouquinho de base que a gente teve, né? Esses 12 milhões de opt-in, já deu para brincar e fazer alguns produtos pensando nessa unificação de base, né? O que é bacana com o cadastro positivo e o link que a gente faz com o FinFile e desbancarizado é que as informações se complementam. Então, quando a gente está falando de um cadastro hoje que vem pelos bancos, logo mais vem de varejo de telecom, tem todo um histórico dentro dos birôs. E aí o histórico ele se complementa um pouco, claro, de uma informação, de um atraso de pagamento, mas muitas pessoas ali dentro, a gente tem o cadastro ou que buscaram créditos e não teve nenhum atraso de um pagamento. Esse público ainda é bom, né? Essas informações se complementam. Então, dentro da base, a gente tem um público que é o FinFile, que a gente fala, esse público, o cadastro positivo complementa muito a informação dele, e o desbancarizado depois, a gente é claro que dentro das nossas bases a gente já tem informação de cadastro, consultas desse público, mas que depois varejo e telecom complementa essa informação. Então esse complemento, a gente já viu desenvolvendo um modelo compositivo, né, que a gente chama de Serasa Score compositivo, ele contempla dois tipos de fontes de informação, né, a primeira parte do birô e a segunda parte do opt-in, que são os 12 milhões. Essas informações, a gente, é claro, fez ela separado, até porque as bases do positivo elas estão chegando, então são extremamente voláteis.
Então, primeiro a gente tem uma parte do birô suportando e a segunda com o positivo. A gente já viu ali dentro que públicos e que não tinham informação e passam a ter, você consegue gerenciar melhor seu score e, claro, quando o público você vê entrantes que com pagamentos e com informações boas, o score só tende a melhorar e faz com que as instituições confiem na tomada de crédito, né, na decisão. E um dia, quem sabe, chega ao mesmo nível dos Estados Unidos, onde a precificação é feita baseada dentro do seu score. E aí você consegue pagar taxas mais baratas, de acordo com você mostra para o mercado que você consegue honrar os seus compromissos ali em dia, tá? Perfeito. Acho que até um comentário interessante, né? Uma pergunta aqui, se as empresas vão ter acesso imediato ao dado positivo, né? Acho que essa aqui é uma informação que a empresa já vai poder ter acesso através dos modelos que existem atualmente. A gente já tem o score hoje com o dado negativo, a gente já tem o score com os 12 milhões, mas as empresas também poderão vir e buscar os scores apenas com o dado positivo baseado em toda a economia. Se ele quiser fazer um customizado em que ele coloca junto ambas as informações. Eu acho que do lado do consumidor, o que ele pode fazer, e uma pergunta que é super comum às vezes assim, não estou negativado, já tenho todas as minhas dívidas pagas, por que eu não tenho acesso a crédito, né? Acho que uma coisa que o mercado pode ajudar a fazer cada vez mais questionar também a empresa com quem você está tentando buscar o crédito e perguntar se essa empresa está buscando os dados positivos para tomar a sua decisão, ou se ela está se baseando apenas no dado negativo. Por quê? Da mesma forma que a gente está empoderando o consumidor de que ele está dando esse dado para poder ter acesso ao mercado ao dado positivo, a gente está empoderando também o consumidor de questionar o mercado se ele está tomando vantagem dessa informação para dizer se ele tem acesso ou não ao crédito. Então, acho que é uma mensagem aí para quem é consumidor de buscar fazer com que o mercado também se movimente nessa direção. Sim. Um outro produto que deu para a gente desenvolver são, por exemplo, renda, né? Quando a gente fala uma classificação de renda, a gente acaba utilizando as informações do birô com cadastro positivo, você consegue acompanhar realmente o que aquele consumidor é capaz de pagar. Então imagina você com um cartão de crédito que faz seus pagamentos, ali dentro já é uma boa inferência do que você faz, o que você pode ter uma renda, o que você pode se comprometer com uma renda mensal. Então esse tipo de coisa faz com que você deixe mais fácil a tomada de decisão e centralize tudo num lugar só. Quem tiver os melhores produtos vai conseguir suportar a operação. Imagina você, consumidor, chegando no banco e falando que precisa de um crédito imobiliário, por exemplo, e tendo que fazer uma comprovação de renda onde você não tem um olerite específico. Onde muita gente hoje desbancarizada ocorre isso. Quando a gente tem uma estimativa de renda muito boa, baseada dentro dos seus pagamentos, essa informação se torna muito mais simples e clara. E você consegue comprovar o pagamento que você é capaz de fazer baseado no seu histórico. Tá? Essa solução que a gente fez, até uma coisa bacana que a gente resolveu trazer, por exemplo, o Renda Pro tem mais de 70 mil clientes já que utilizam esse modelo. E já estão utilizando a parte dos 12 milhões que a gente tem com cadastro positivo. O comprometimento. Para reforçar, quando a gente fala em 70 mil, aqui nós estamos falando de 70 mil empresas financeiras, empresas pequenas que, ao tomar a sua decisão hoje, desde a sua pequena loja até grandes bancos, grandes instituições, eles já estão tomando vantagem dessa informação para poder ofertar um melhor crédito. Agora, imagina o potencial que isso pode ter quando você passar de ter esse dado para 12 milhões e passar a ter esse dado para a população inteira do país. Só um comentário, esse dado é extremamente importante, essa solução, né? É extremamente importante, porque é o seguinte, se nós olharmos hoje no Brasil, o emprego que cresce no Brasil é o emprego autônomo. Né? Ou seja, não é nós olharmos os dados ali de emprego e desemprego, né? O emprego formal ele estagnou no Brasil. Né? O que está crescendo e puxando a massa de rendimentos e o mercado de trabalho é justamente o autônomo, seja ele um microempreendedor individual ou então aquela pessoa que vai ser motorista de aplicativo. Né? Ou vai gerar algum tipo de renda, vai abrir seu food truck, ou vai fazer bolos e doces, vai vender. Ou seja, é o mercado de trabalho autônomo que tem puxado a geração de emprego, já faz uns 2, 3 anos e ainda vai continuar tendo, digamos, o protagonismo no mercado de trabalho por pelo menos mais uns 2 anos. Né? Então, isso é extremamente importante, porque essas pessoas não conseguem comprovar formalmente a sua renda, mas com o histórico de pagamento, sejam pagamentos gerados dentro do sistema financeiro ou fora do sistema financeiro, como contas de água, luz, telefone, enfim, você consegue de fato ter uma real capacidade, uma estimativa da real capacidade de pagamento e oferecer crédito para essas pessoas. Perfeito.
Uma outra brincadeira que a gente fez, um indicador de pontualidade, uma simples combinação de informação que você tem dentro tanto do cadastro positivo quanto do birô, é observar quais são os pagamentos que você faz, a quantidade que a gente vê com relação à pontualidade. Isso você pode ver em 2 eixos, né? Com relação a valores e com relação à quantidade mesmo. Esse é um indicador super simples, mas que mostra a real capacidade de clientes. Então, você vê a ideia é que o consumidor saiba onde ele se posiciona e vai migrando seus pagamentos cada vez mais para as melhores faixas. Isso possibilita, então, quando a gente está falando da jornada do cliente, o que a gente quer que o cliente conduza, tanto na decisão quanto o consumidor, em que ele consiga um modelo de crédito bem ajustado para ele, onde reflita a real capacidade de pagamento dele, a probabilidade que ele tem de arcar com um crédito, com uma comprovação muito boa de renda, onde ele consiga realizar seus sonhos e com uma capacidade de pagamento atribuída, e gerenciar essa parte, por exemplo, numa pontualidade, onde todo mundo consiga enxergar a real capacidade que esse cliente tem, com valor, com quantidade, como que ele está tomado, e essa capacidade mesmo que atribui, tá? Perfeito. E aí, eu acho que um tema que é importante a gente falar é que, assim, isso aqui são coisas que o time veio aí brincando, desenvolvendo aí com as 12 milhões de cadastro, mas tem um trabalho enorme aí pela frente. Na verdade, a gente olha que você vai ter muito mais dado positivo que vai chegar do mercado. Como eu falei inicialmente, nós estamos investindo forte dentro de casa para que a gente comece a trabalhar com novas ferramentas, novos ambientes. Para ter uma ideia, a gente está migrando, estamos concluindo essa semana, né? A gente está concluindo toda a migração das nossas plataformas de analytics para fazer score, saindo do tradicional mainframe e indo para o Hadoop. Isso é uma coisa que vai dar muito mais velocidade e capacidade de processamento para que a gente possa realmente fazer os melhores scores e tomar vantagem de todo esse dado adicional para realmente ajudar o mercado, num tema que eu acho que vira até uma questão de propósito, né? A gente trabalhar diariamente com a ideia de que a gente pode ou ajudar o brasileiro que já tem crédito, ter um crédito melhor, ter um crédito mais adequado e com melhor preço, e a gente acredita sim que a gente tem um papel fundamental nisso. Assim como, imagina o propósito de você poder pensar que muita gente hoje que não tem acesso a crédito, porque estava fundamentado apenas no dado negativo ou no histórico de negativação, pode realmente utilizar os dados de uma renda que não necessariamente está formalizada, pode ser do aplicativo, pode ser de um trabalho autônomo, pode ser um trabalho que é feito na rua hoje para faturar a sua grana, e que a gente de alguma forma vai capturar isso para ajudar essas pessoas a serem incluídas dentro do mercado, primeiro bancarizado e segundo de crédito, para que realmente a gente possa acelerar a economia do país. Exato, e a aceleração que o Alex comenta, então essa mudança de plataforma e mudança de ambiente de trabalho, isso possibilita na parte de processamento de modelo, na parte de colocar um modelo em produção para todo mundo utilizar, na técnica mesmo, metodologicamente, essa ferramenta possibilita você trabalhar com as mais avançadas técnicas que tem disponível. Então, quando o Alex falou, você pode utilizar a linguagem open source, Python, R, ali possibilita você testar as mais novas tecnologias que tem. E isso combinando todas as informações num lugar só, que ganha muita velocidade quando você tem todas as informações. Então, tem as informações da Serasa, do cadastro positivo, todas em um único lugar, homologadas, seguras e conforme com a LGPD. Eu acho que, pensando, acho que tradicionalmente eu vim também... Trabalhei durante muito tempo na área de crédito dentro de instituição financeira. Acho que normalmente a resposta que a gente dá é qual é o ponto de corte para dar ou não dar crédito. A brincadeira começa a ser diferente, é dar ou não dar cada tipo de crédito diferente, que é o crédito específico para aquela população, com o preço adequado, no momento adequado da vida da pessoa, com o tamanho de limite adequado, ou seja, você começa a ter vários novos eixos de discussão e que isso demanda uma capacidade analítica muito mais forte. O que a gente está querendo deixar aqui é que muita coisa vem pela frente, a gente está sim trabalhando, o próprio time nosso de Analytics tem trabalhado com ferramentas de machine learning que vão ajudar também, porque não vai ter capacidade humana suficiente para ter tempo para poder responder a todas as perguntas e atualizar todos os modelos de forma contínua. Então a gente já está trabalhando também para lançar várias coisas no mercado, em que a própria máquina vai autorregulando o seu modelo de score.
Estamos, claro, pensando nisso sob a ótica também das regras de compliance que a maioria das empresas tem, de poder justificar com que regra foi baseada aquela decisão de crédito. A gente está pensando nisso também. Convidamos a todos a virem conhecer o trabalho que tem sendo feito e tentar buscar a melhor forma de você poder se beneficiar dentro do teu negócio através dessas oportunidades. Falando nisso, eu entro um pouco no segundo pilar aqui. Uma transformação que a gente vem fazendo muito forte dentro da companhia também é sair um pouco daquele modelo tradicional em que a gente desenha um produto e oferece ele ao mercado. Na verdade, cada vez mais a gente tem conversado com o mercado e muitas vezes o mercado vindo conversar com a gente e a gente está pronto para ter agilidade dentro do time e desenvolvimento incremental que vai entregando valor de forma contínua para que a gente possa atender, para que os nossos produtos, seja de analytics, seja de dado positivo, seja da tua jornada do teu cliente, seja de uma experiência que seu cliente quer ter melhor dentro do ciclo de crédito dele, a gente está pronto do lado de cá para ouvir a sua necessidade e fazer produtos que sejam muito mais alinhados ao seu negócio. E não um produto que a gente desenha e você tenta fazer ele caber dentro do teu modelo de negócio. Isso é algo que a gente está fazendo, a gente já está trabalhando com times ágeis, estamos trabalhando com o modelo de sprints, com times que estão realmente focados em cada um dos propósitos que o mercado está buscando. E mais do que isso, eu acho que é com a ideia de que a gente tem que estar focado na necessidade do cliente, seja a necessidade do cliente, empresa, que está vindo buscar esse apoio na gente, seja na necessidade do cliente final, em que eu pessoalmente acredito que quando a gente olha para esse cliente final e desenha produtos que vai ajudar o mercado a poder atender esse cliente final, a gente surpreende as empresas que vêm buscar produtos com a gente na Serasa, porque a gente vai estar oferecendo aquilo que é a coisa mais moderna e que mais o mercado está demandando. E aí, olhando esse pipeline de coisas que tem por aí, a gente já está trabalhando dia após dia, enquanto a gente está aqui fazendo o webinar, tem um time lá desenvolvendo soluções novas e que não estão baseadas também só na necessidade que o mercado brasileiro às vezes pode nem estar enxergando ainda. Está baseado em anos de experiência dentro de outros mercados que a Experian está presente e que a gente tem ido buscar esse expertise lá fora para desenhar soluções que vão ajudar o mercado brasileiro a tomar a maior vantagem desse momento único. É um momento em que a gente está tendo, como foi falado lá no início, o cadastro positivo, a LGPD, o Open Banking chegando, e com esses 3 pilares que já são comuns para a gente em outros mercados do mundo, a gente se vê como o único player no mercado hoje que pode trazer essa expertise de forma rápida. E mais do que isso, não fazer produto apenas com o dado positivo, porque o dado positivo é algo que está chegando, mas a gente já tem anos e anos com a base de dados mais completa da América Latina, com dados negativos, dados de 2 birôs, dados alternativos. A gente vem investindo também junto ao nosso Data Lab aqui em São Paulo e em outros lugares do mundo para desenvolver soluções que utilizam de dados alternativos, sejam dados de telecomunicação. Tem um projeto que a gente vem tocando agora, que já convidamos também o mercado a vir conhecer, que é como a gente incrementa dados do SDK de aparelho de celular para que a gente possa ter um score digital que vai ajudar o mercado a oferecer de forma melhor um crédito através de canais digitais, através de e-commerces. Então, assim, tendo dúvida, procura a Serasa, seja se você for um consumidor que está querendo buscar a melhor forma de você se empoderar com o seu score e você realmente ver que teu score tem que estar na mão das empresas que vão estar oferecendo o teu crédito, ou seja, você entendendo que você é dono da tua informação e que você é a pessoa que mais pode conhecer a tua capacidade de pagamento. E do lado das empresas, a gente sendo esse meio de campo entre o consumidor e as empresas, a gente também oferecendo os melhores produtos para que você possa rapidamente ajudar o nosso mercado a tomar vantagem com os dados positivos. E aí, como foi falado durante a nossa apresentação, seja para você oferecer crédito para quem não tem, seja para oferecer um melhor crédito para quem já tem, ou seja, inclusive para você fazer uma melhor gestão do teu portfólio atual de clientes, oferecendo a melhor oferta de cross-sell, de upsell, oferecendo a melhor ajuste de limite, o melhor preço, ou seja, fazendo o melhor ajuste para que você não perca o cliente que você tem hoje. Qualquer um dos caminhos, qualquer uma das necessidades, procura a gente que a gente está realmente aberto a ouvir e poder conversar com vocês sobre as diversas possibilidades que esse mundo de coisas vai acontecer aqui no mercado brasileiro nos próximos meses. Falando um pouquinho aqui de perguntas, já chegaram algumas perguntas aqui para a gente, vou tentar trazer uma aqui. Tem uma que claramente a gente já esperava que ela fosse chegar, né? Quando a gente vai ter as soluções de cadastro positivo prontas e à disposição, né? Eu acho que a gente já tem, como a gente apresentou, coisas que já estão prontas, na verdade, não é algo que a gente vai ter que desenvolver para ficar pronto, elas já estão aí no ar.
é uma questão da gente entender outras necessidades que o mercado pode ter e a gente receber as bases adicionais, né? Quando a gente pensa em economia, acho que é uma pergunta mais direcionada ao Rabi, se o Rabi entende que há algum setor da economia que deva ser mais impactado e beneficiado pela entrada dos desbancarizados e dos FinFiles no mercado de crédito. Assim, de maneira geral, né, todo aquele setor onde o crédito é importante, né, obviamente vai ser beneficiado, né? Por exemplo, o segmento de veículos, o próprio mercado imobiliário, o mercado de eletroeletrônicos, ou seja, todos aqueles produtos onde o crédito é uma ferramenta fundamental e extremamente relevante para a comercialização, obviamente esses são, digamos, os beneficiários diretos, né, da entrada desse contingente, ou seja do desbancarizado, ou seja daquela pessoa que mesmo bancarizada tinha pouca informação a respeito dos seus pagamentos, né, que é o caso do FinFile. Então, assim, os segmentos mais diretamente beneficiados são aqueles onde o crédito é uma alavanca importante aí para o crescimento. Claro que, indiretamente, a economia como um todo, ela acaba também sendo beneficiada, né? Porque com a entrada do cadastro positivo, de todas as inovações, né, o Open Banking, todo o arcabouço da LGPD, e pegando a experiência internacional, há uma redução sistêmica da inadimplência. E essa redução sistêmica da inadimplência ela vai fazer com que os spreads bancários, né, diminuam. E isso acaba beneficiando praticamente não só quem era o desbancarizado, né, e que passa agora a ter acesso a crédito, mas também todas aquelas pessoas que hoje, né, já de alguma forma têm o acesso ao crédito. Então, mas diretamente falando de setor econômico, os mais diretamente beneficiados são aqueles onde o crédito é uma alavanca importante, desde veículos, passando por construção civil e também uma parte aí dos eletroeletrônicos, smartphones, enfim, toda essa parte aí de os produtos que têm um valor unitário maior, onde as pessoas normalmente compram via crédito. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, que acho que é uma dúvida que quando a gente apresentou aqui, a gente fala muito do público e fica muito claro assim, que a pessoa física, né, ela vai ser diretamente impactada quando a gente fala do cadastro positivo e de todas as oportunidades. Mas chegou uma pergunta aqui para a gente, como ficará todo esse universo e todo esse ambiente de produtos, de dado, de informação, quando a gente pensa nas PJs, os diversos tamanhos, né? Só antes de responder diretamente, só um dado importante, né? Nós fizemos um estudo justamente do impacto do cadastro positivo na PJ, ou seja, principalmente nas micro e pequenas empresas, e vimos aí que nós temos um público que potencialmente pode ser beneficiado aí de mais ou menos 2,5 milhões, né, de micro e pequenas empresas, que hoje estão na mesma situação, uma situação parecida desse público que é o desbancarizado ou é o público de bairro de pouca informação, ou seja, são empresas que estão vivas, que estão sendo consultadas, ou seja, você tem gente consultando as empresas consultando seus fornecedores, mas tem um score ainda muito baixo, né? Ou seja, não passariam numa análise, como foi falado aqui, análise do sim ou não, qual que é feita hoje, qual que é o ponto de corte para eu conceder crédito. Por quê? Porque praticamente existe pouquíssima informação a respeito da vida financeira dessas empresas, né? Ou seja, você não tem nem informação de pagamento das contas básicas, né? Que então as empresas também pagam contas de água, contas de energia, enfim. Então você tem aí hoje no Brasil mais ou menos 2,5 milhões de CNPJs, né, que estão praticamente aí fora, não do mercado bancário, porque normalmente uma PJ tem uma conta corrente, né? Mas assim, fora do mercado de crédito de qualidade, ou seja, créditos que poderiam estar sendo acessados e que por falta de informação hoje praticamente elas não conseguem ter esse acesso. E o cadastro positivo? O cadastro positivo é tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, todo o roadmap que existe para a pessoa física, ele existe também para a pessoa jurídica. As informações do cadastro positivo de pessoa jurídica também vão chegar. Dentro da Serasa já existem bases de cadastro positivo das pessoas jurídicas e também a parte do birô. Tá? Então, vai seguir paralelamente as duas, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Tem vou responder aqui uma última pergunta, a gente está chegando no horário final, lembrando que as demais perguntas serão sim respondidas a seguir, mas acho que tem uma também que é importante, que é como os produtos da Serasa Experian devem incorporar esses desbancarizados e esses FinFiles.
E acho que a grande pergunta é, pensando muito nas empresas, né, como que esses gerentes de crédito das financeiras, das empresas que querem ofertar crédito, vão visualizar na prática, né? Acho que tem diversas formas, né? Eu acho que a partir do momento que o dado entrar para dentro das bases, automaticamente poderá ter acesso através de produtos que queiram colocar, por exemplo, como foi apresentado, quero incorporar o dado positivo dentro do meu score. A gente vai avaliar, vai ver, vai tentar buscar melhores modelos mais assertivos dentro do modelo de score que a empresa usa, tentando ou agregar um score adicional que seja com dado positivo ou incorporá-lo dentro do score atual para que a gente possa chegar na melhor modelo estatístico que permita você segmentar o seu público. Uma empresa que usa hoje relatórios ou dados dos canais das diversas formas para tomar a sua decisão de crédito. Mesma forma, esses dados estarão lá de alguma forma produtificado, tanto nas formas de prateleira, como na forma que você entender que possa melhor ajudar dentro daquilo que é a necessidade do teu mercado de crédito. A gente apresentou aqui algumas soluções, como aqueles indicadores de variação, de indicador de pontualidade, o quanto é o renda, o quanto é a capacidade da pessoa de pagamento, mas imagine outras possibilidades. A gente já tem ali, só para trazer um número, a gente tem mais de 50 alternativas de potenciais produtos que a gente tem desenhados, baseado nas experiências internacionais e com as primeiras demandas que a gente tem ouvido do mercado brasileiro, mas pode ter outras necessidades específicas. Alguém que está olhando uma região específica, com uma necessidade específica de algum indicador de variação do que está acontecendo na situação do teu público. Eu tenho um ex-cliente que deixou de ser cliente porque em algum momento ele atrasou, mas nesse momento eu quero reavaliar se eu posso trazer ele de volta para ser meu cliente. Putz, nada melhor do que olhar que esse cara que foi um cliente seu no passado e nesse momento ele pode estar performando em outra instituição ou passou por um desemprego e agora está novamente empregado. Ou seja, eu acho que as possibilidades são infinitas. É uma questão de juntos, e mais uma vez, eu acho que para terminar fica um convite para os desafios que vocês tiverem no dia a dia, traga para a gente está mais do que interessado em fazermos sessões juntas de design thinking, de pensar a melhor alternativa de soluções para trazer para o seu negócio e juntos a gente construir uma parceria realmente forte aí, a melhor solução para que a gente ajude sim o mercado brasileiro a ganhar um fôlego e ganhar um crescimento aí sustentável ao longo do tempo, fundamentado em todas as possibilidades que essas novas legislações vão trazer para o mercado brasileiro. Tá bem? Queria agradecer a presença de todos dentro do webinar. O material que a gente está aqui gravando ficará disponível também depois para que outros colegas que de repente vocês saibam que não puderam estar presentes. A gente vai mandar uma comunicação também para convidar a todos que queiram assistir em outros momentos. E queria agradecer também mais uma vez os meus colegas aqui que vieram compartilhar o conhecimento. E como a gente aqui como empresa está pensando em poder ajudar o mercado brasileiro com todas essas possibilidades aí, que eu acho que é um momento único mais uma vez para a gente ajudar os desbancarizados do mercado brasileiro a terem acesso ao crédito. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.